Então, a primeira questão, aonde a gente vai discutir sobre a questão dos valores, lembrando que os valores, eles podem ou precisam ser universais ou não. Então, numa visão platônica, a gente vai ter uma visão mais voltada para o contexto universal. Então, para Platão, esse contexto de valores, ele vai, inclusive, decidir, num sentido mais didático, usando uma de suas célebres obra, aliás, aonde vai trabalhar a questão de como os indivíduos eles precisam se comportar na sociedade. Então, o comportamento da sociedade, segundo Platão, precisa ser de forma mais aguçada, a entender a alma racional, a alma irracível e a alma corruptível. Tem lá isso no material de vocês. A alma racional, a alma irracível e a alma corruptível, certo? Então, seria título, né, para o que ele vai dividir a centralidade de uma sociedade. Ou seja, a sociedade, a gente vai hoje dividir em classes, né? No nosso mundo contemporâneo vai dizer que é classe A, classe B, classe C, e isso dentro de uma visão economicamente falando, uma visão capitalista. Mas, para Platão, ele vai dividir essa questão da sociedade dentro de um contexto mais jurídico. Então, pela lei, inclusive, não se tinha a possibilidade de mudança dessas questões sociais. Então, você já nascia em um berço de sociedade onde não podia mudar. Então, dependia de laço sanguíneo. Então, se você era de uma sociedade, você não podia evoluir. É uma visão platônica, dentro de um contexto mais universal. Num período contemporâneo, que a gente vai ver já, inclusive Nietzsche vai ser um crítico dessa fala platônica, né? desse contexto platônico com relação à questão dos valores universais. Nietzsche vai ser contra, vai dizer que não é universal, que vai depender do período, depender do tempo. Tá certo? Então, assim, o livro, é interessante que vocês lembrem que o livro que vai falar sobre essa divisão da sociedade é o livro A República. Certo? Então, assim, você vai ver, se você for olhar a coleção de livros que Platão tem, você vai ver muitos livros, né? Inclusive muitas obras dele que foram, inclusive, reeditadas, reimpressa, fizeram adaptações para nosso entendimento, para nossa linguagem, por exemplo. Mas o que a gente vai ter como referência para a divisão da sociedade é no livro A República, que vai justamente tratar de um contexto social, de um contexto político. Nietzsche ele definiu o contrário de Platão. No caso, Platão defendia que o homem nasce pobre e não é pobre. Exatamente. E Nietzsche dizia que não. Que não. Que a decadência poderia mudar. Isso, poderia mudar. Nietzsche. Deixa eu olhar aqui que eu também não sei não. N-E-T-C. N-I-E-T-Z-S. Isso, T-Z-S. C-H-E. Nietzsche. Ele é contra Platão. Nesse sentido, ele é contra. Ele vai fazer uma crítica, dizer que você pode evoluir socialmente. Pronto. Então, o conhecimento da natureza de cada um seria pelo processo educativo, na visão platônica, viu, gente? Na cidade ideal, pensada por Platão, todas as crianças seriam entregues
aos cuidados do Estado, ao nascerem, e recebia a mesma educação baseada em ginástica, que seria para bem formar o corpo, e a música para bem formar a alma. Então, a educação já partia daí, já partia do Estado, da sociedade, certo? Aliás, do Estado. Então, a sociedade não tinha o direito de educar os seus filhos como quisessem. E sim, era o Estado. Os filhos nasciam e iam para a escola. Morar, entre aspas, né? Na escola, inclusive. À medida em que eles avançarem no processo de instruções, seriam também observadas pelos adultos, seus educadores, que deveriam, pouco a pouco, conhecer o comportamento dos seus pupilos, né? Que são filhos, a natureza e o caráter de cada um. Ou seja, eles, os pais, os tutores, vamos dizer assim, os pais, eles precisavam acompanhar e reconhecer esse comportamento. Seria uma forma da questão de justificativa no sentido mais amplo da palavra. Tá certo? Ainda, para a questão de Platão no livro A República, que a gente está trabalhando ele, né? Justamente para trabalhar a questão dos valores, e os valores eles passam a um contexto mais social, evidentemente. Então, primeiramente, Platão via o homem, né, o ser humano, como uma articulação do corpo material. O homem, certo? Via por uma visão material, que é a articulação do corpo, e a imaterial. Como assim? Duas almas, material e imaterial. Material, corpo, certo? E imaterial, a alma. O que a gente chama hoje de alma. Para Platão, não. Para Platão, ele vai dizer que seria o contexto irracível, certo? Incorruptível. A alma é incorruptível, certo? Não, assim, a alma não tem como você acabar com a minha alma. Você acaba com o meu corpo me matando, por exemplo. Oi? Incorruptível, certo? E esse incorruptível é o imaterial, é a alma. Lá no período medieval, Agostinho vai trazer essa ideia de corpo e alma. Aí sim, a Igreja Católica adota e a gente até hoje tem essa ideia de corpo e alma. De inferno, céu, a gente não tinha até então. Mas Platão já tinha falado sobre isso, ele vai dizer do material e o imaterial. O metafísico, a alma, além da física. Amém? Então ele vai dizer também que cada um de nós, além dessa questão material e imaterial, nós possuímos 3 almas. Aí eu vou me identificar com uma delas. Né? Essas três almas seriam a racional, né? A irracível e a corruptível. Né? A corruptível. A corruptível seria a questão material. Eu sou gordo, eu posso ser magro. Certo? As 3 aulas que você falou. As questões corruptíveis são questões materiais. Essa cadeira aqui é uma questão corruptível. Ela pode ser queimada, enferrujada, acabada. É corruptível. A incorruptível, que é a minha alma, minha essência. Eu tenho uma essência em mim. Eu digo para essa menina aqui, seja boazinha. Ela vai sorrir, me enganar, dizer que é boa, mas o coração dela não é bom. É um exemplo, né? Claro que não é assim, né? Foi forte, né? Mas o exemplo, mas é só um exemplo, viu? Um processo não, pelo amor de Deus. Continuando. Ele vai dizer também que a alma inferior, ela se subdivide em 2. A alma inferior se subdivide em 2, que é a corruptível e a alma superior. Ou seja, aquela alma superior é aquela alma que não tem mudança. Se é boa, se é ruim, é ruim. Não tem mudança. Você não vai mudar. Você vai mudar meu jeito de ser, de andar. Inclusive, uma amiga minha uma vez falou que eu me vestia muito mal. Ela queria me ajudar. Eu fiquei deprimido com isso, né?
Ela queria me ajudar. Eu concordo com ela, mas a forma com que ela disse foi agressiva. Mas eu comecei a perceber, inclusive, a pedir opiniões dela sobre como estava me vestindo. Não mudou muito, porque eu não sou de aceitar a opinião dos outros, mas mudei um pouco. Enfim, continuando. Ele vai dizer o seguinte: É superior em qual? é incorruptível. Superior e incorruptível. Ele vai dizer também que nosso temperamento é a forma como essas três almas se misturam, uma delas em detrimento da outra. Gente, que coisa gostosa. Olha só, isso é lindo. Isso é lindo, é mesmo que um hino da igreja. Né? Aquele um bendito bonito. Uma coisa bonita que ele vai dizer. Apesar de eu não ter um carinho grande por ele, não, viu? Mas minha paixão é por Santo Agostinho. Mas veja o que ele diz, ó. Nosso temperamento é a forma como essas almas se misturam. Você tá bom e bonzinho aqui agora, aí daqui a pouco tá deprimido, tá triste. Você chega triste na escola, mas vê um amigo, conversa, daqui a pouco tá bem. Aí alguém vai dizer, não, mas você é bipolar. Não é isso, não. É a mistura de nossa mente. Nossa mente é perfeita, gente. É uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita, nossa mente. Só eu sei o que eu estou pensando aqui agora. Certo? Então eu posso chegar aqui. Eu posso chegar aqui maquiado, lindo, sorrindo, agradável. Mas eu posso estar feliz. Né? Eu posso chegar aqui quebrando tudo, mandando os alunos ir para baixo da égua, tudinho, mas eu posso estar de bem com a vida. Então, assim, são os meus sentimentos. Esses meus sentimentos, Platão vai dizer que é o que determina essa mistura das almas. Vamos lá? Continuando. Então, lembrar que as almas, elas se subdividem, né, gente? Vamos lá. As almas, elas se subdividem. Da seguinte forma. Olhe, lembre aqui um detalhe importante. Detalhe importante, lindos. Vamos lá. Primeira alma. Nenhuma alma é melhor que a outra, mas a primeira alma, ela é racional. Certo? A alma racional, que se localiza na cabeça e é responsável pelo pensamento. As pessoas de caráter racional seriam os administradores responsáveis pela essa atividade de gestão. Então, o que é que ele vai dizer com isso? Que você que tem caráter, você tem responsabilidade de tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Isso é questão racional. Lembrar, cabeça racional. Amém? Ele vai dizer que a alma irascível é a alma ligada à irritação. É a segunda? Que é a segunda. Ligada à irritação. E se localiza no peito. É aquela questão de ser explosivo. Certo? Aqueles de caráter irascível seriam guerreiros e guardiões. E o explosivo, que vive brigando, não pensa duas vezes. Tá entendendo? É isso que ele quer dizer. As pessoas explosivas pensam com o peito, né? E as pessoas racível, né, racional, pensam mais com a mente, reflete, conte até 2, né? Pense pelo menos até 3. Se precisar, conte outra vez. Roberto Carlos vai dizer. Quando você for tomar uma decisão, pense, conte, aliás, ele vai dizer conte. Conte.
conte 3 vezes antes de tomar decisão. Se precisar, conte de novo. Você vai perceber que respire. Não, pode respirar fora, né? Respirem. Vamos lá? E, por último, ele vai dizer que a alma corruptível, ela está localizada no ventre e é responsável por nossos desejos e paixões. As pessoas de caráter corruptível seriam responsáveis pela produção. Paixão, entendeu? Paixões, desejos, sentimentos, coisas passageiras, momentâneas. Seria o que nos corrompe. São as questões da terceira alma, são as questões corruptíveis. Certo? O amor é uma coisa, a paixão é outra, viu, gente? A paixão acaba. Amor não. Entendeu? Exatamente. Vamos lá. Sobre a questão ainda, na cidade justa a gente vai ter que a virtude para Platão é o principal valor compartilhado pelos cidadãos, né? Da cidade justa, porque é aquilo que move as suas ações. Valores como felicidade, justiça, virtude, já estão presentes no indivíduo ao nascer e ao alicerçarmos nosso meio do autoconhecimento, só assim o cidadão saberá se orientar racionalmente na hora da escolha de suas ações. Então, assim, essas atitudes, né, para Platão seria como forma de perceber a sociedade e o seu bem comum à sua volta. Amém? Segundo Platão, a questão das virtudes, você já nasce com ela. O indivíduo é virtuoso por nascença, em outras palavras. Tá certo? Então, por quê? Porque essa questão do indivíduo alcançar, o indivíduo, inclusive, alcança essas virtudes por meio do autoconhecimento. Bem, os valores universais são os principais éticos e morais, fundamentais, transversais e de diversas culturas, que norteiam o comportamento humano para harmonizar a dignidade, a justiça, baseando-se em conceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros que promovem a paz, a empatia e o bem-estar comum. Entre elas, vamos destacar as principais para a questão dos direitos universais e os valores universais. Seria a honestidade, respeito, liberdade, solidariedade e amor. Isso aí é o que? É a base central dos valores universais. Tá certo? Para outra questão, da mesma forma que Platão fala sobre direitos e valores universais, Nietzsche, na obra chamada República, Platão vai falar, aliás, Nietzsche vai ter outro contexto contrário a Platão, também abordado em uma outra obra. Na obra que Nietzsche vai descrever contrário a Platão, vai ser chamado de Genealogia da Moral. É um livro maravilhoso, certo? De Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que ele vai abordar justamente como os seres humanos eles se alicerçam historicamente a partir de um princípio ético, historicamente, passando de geração em geração. Como seres humanos o quê? Como os seres humanos eles
vão se modificando ao longo da história. Aí ele vai dizer, nesse sentido, realiza, né, as origens do ser, né? Ele vai dizer também que, embora seja um conceito muito abrangente, que aparece de diferente forma, como o sentido, o destino ao longo das suas obras, podemos dizer que essa força é algo orgânico e biológico que está sempre em expansão, fazendo afirmar a vida e querer permanecer vivos, ou seja, lutar por nosso bem-estar, dizia. Viu? Ele vai dizer que temos uma expansão de querer permanecer vivo, por mais que isso fosse dramático, delicado. Em questão biológica, se manter vivo. Entendeu? Era difícil? Não era, não. Ainda é. Mas para ele seria uma forma de caráter, de valorização do bem-estar pessoal e assim por diante. Certo? Então Nietzsche ele vai trazer ali no final do século XIX, em suas obras Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, que ele vai viver até o ano de 1900, e ele fez fortes críticas ao ideal platônico, as ideias platônicas da universalidade dos valores. Para ele, os valores são produzidos historicamente em função de situações do indivíduo no contexto social. Uma briga aqui sobre valores universais, nós estamos tendo sobre uma crítica entre Platão e Nietzsche, né? Um filósofo da filosofia antiga com um filósofo do período contemporâneo. Assim, a principal tarefa da razão seria produzir uma escala de valores mostrando sua hierarquia. Nietzsche reflete sobre a ideia da moral como uma prescrição de formas de agir com base em valores. Amém? Vou trazer para vocês também algumas mensagenzinhas no material para ficar mais dinâmico, e é sobre isso a revisão da prova de vocês.